Cumprimentar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e desse um abraço bem gostoso nela aí nessa noite. Queria que você falasse para ela: Jesus te ama. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7. Vamos sem demora porque o tempo é curto. O tema dessa mensagem é conquistando a bênção na segunda tentativa. Lucas 5, do versículo 1 até o versículo 7. Todos acharam? Dêem glória a Deus. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago Genezare e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Pedro, pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Pedro: Fazeste ao lago e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu-lhe Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos outros companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém? Feche seus olhos. Pai, estou aqui representando o teu reino nesta noite. Que diminua eu, que teu Espírito Santo cresça. Que essa palavra venha fluir dentro de cada coração nesta noite, Pai. Fala aos nossos corações grandiosamente. Que teu Espírito Santo venha ser derramado mais uma vez nesta noite, Pai. Porque tudo é para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Poder sentar aplaudindo o nome do Senhor. Como já foi dito, o tema dessa mensagem é conquistando a bênção na segunda tentativa. Vamos falar de um homem chamado Pedro. Vamos falar um pouco dessa passagem que me chamou bastante atenção durante a semana. Uma passagem que falou profundamente ao meu coração. E eu creio que vai falar também profundamente ao seu coração nesta noite essa palavra. Eu apenas peço para você nesta noite que você deixe fluir dentro de você o Espírito Santo de Deus. Vamos falar hoje de Pedro. Um pouquinho deste homem que se encontrava ali à beira deste lago, à beira daquele mar. A palavra do Senhor nos relata que esses pescadores, estes homens, passaram a noite inteirinha, passaram a madrugada, tentando pescar peixes. Mas junto ali, à beira-mar, na praia, estava Jesus Cristo, e com grande multidão para ouvir a palavra de Deus naquele momento. Ali estava Jesus, e a multidão toda cercando ele, e a multidão toda ansiosa para ouvir o que ele tinha para falar para eles naquele momento. E ali chegam de repente aqueles 2 homens naqueles 2 barcos. E ali um daqueles barcos era o de Pedro. E nós vemos que Jesus tinha começado a trazer aquilo que Deus tinha trazido no seu coração para aquela multidão que se encontrava ali. E Pedro estava ali, meio um pouco distante da presença de Jesus. Mas Jesus logo começou a reparar naquele pescador, naquele homem simples, que tinha um trabalho digno. Aqui na minha Bíblia relata que a empresa era dele, eu não sei, de pescaria. Mas que era um homem simples, que trabalhava para sustentar a sua família e a si mesmo, através da pesca.
Vamos aprofundar mais um pouco nesse tema, nessa palavra, nesta noite. O que levou a Jesus Cristo a olhar para Pedro naquele momento. Eu quero dizer que nesta noite eu creio que levou a Jesus Cristo a olhar para Pedro naquele momento foi o desânimo de Pedro. A tristeza que ele estava naquele momento, porque não tinha pescado nenhum peixe. Passou a noite todinha, virou a noite e não tinha pescado sequer um peixinho. Voltou triste, voltou desanimado, voltou preocupado. Não sabia o que fazer. A melhor hora para se pescar naquela época era de noite, não era de dia. Era por isso que eles tinham passado a noite todinha tentando pescar peixes, mas voltaram sem nada nas suas redes. Eu quero te falar que nesta noite, meu irmão, assim como Pedro se encontrou desanimado, porque não tinha alcançado o seu objetivo, que era de trazer muitos peixes, que era de encher aquele barco com milhares e milhares de peixes. Ele voltou um homem frustrado, ele voltou um homem desanimado, ele voltou um homem já sem esperança, porque ele era um pescador profissional. Ele conhecia o mar, ele conhecia onde dava peixe, ele conhecia a época certa, mas ele voltou frustrado, ele voltou desanimado com ele mesmo. Muitas das vezes nós nos colocamos assim como Pedro. Quando nós não conseguimos conquistar a nossa bênção, o nosso milagre, nos frustramos, nos desanimamos e logo desistimos. Logo largamos aquilo. E a palavra do Senhor nos fala que Pedro já estava lavando a sua rede para guardar. E Jesus, logo observando aquele homem, se aproximando dele, intimou ele: ei, vamos ali no seu barco. E Pedro, sem conhecer ainda Jesus Cristo, Pedro ainda sem saber quem era aquele homem, ele já tinha ouvido falar, mas não conhecia ele, teve a atitude e a coragem de ir com o barco com aquele homem. E logo Jesus pede para ele se afastar um pouco ali da praia. E ele se afasta. Vamos entrar agora se aprofundar mais um pouco. Você tem guardado a sua rede? Você tem guardado o instrumento que Deus tem te dado para você conquistar o seu milagre? Pedro estava desanimado porque não tinha conquistado aquilo que ele tanto queria. Pedro estava abatido. Pedro estava triste porque não conquistou aquilo que ele queria. Mas Jesus, logo entrando naquele barco junto com Pedro, começou ainda a ministrar um pouco da multidão do barco do Pedro. E ele chega de Pedro e dá ordem ao Pedro a lançar a rede. Eu quero te falar que nesta noite o Senhor Jesus Cristo, Ele tem te dado a ordem para você lançar a sua rede, para você puxar o seu milagre. Mas é necessário você também ter atitude, assim como Pedro teve de confiar naquele homem. Ele teve a atitude. Ele lançou a sua rede conforme a palavra de Deus. Você tem lançado a sua rede quando o Senhor tem mandado? Ou você tem guardado a sua rede, assim como Pedro já estava fazendo naquele momento? Eu quero te falar que nesta noite não desanime, não fique triste, não fique angustiado, porque quando Jesus está no barco, mal nenhum acontece. Quando Jesus está no barco, tempestade nenhuma é maior do que o seu poder. Quando Jesus está no barco, tem que ter confiança nele. Você tem confiado naquilo que Deus tem te prometido? Você tem lançado a sua rede no tempo certo e na hora certa? Quantas pessoas hoje, meu irmão, meu querido e amado irmão, tem lançado a sua rede somente uma vez e tem desistido na primeira tentativa? Tem lançado e busca, no momento que ela puxa, ela não vê nada na sua rede e
logo desanima, pega sua rede e vai embora e nunca mais volta. Essa geração, ela tem tudo para ser uma geração abençoada, tem tudo para ser uma geração próspera, tem tudo para ser uma geração rica de sabedoria, rica de conhecimento, rica da graça de Deus e do poder dele. Mas ela tem deixado se abalar com a primeira impressão, tem deixado se abalar com aquilo que ela vê primeiro. Pedro se abalou. Quantos de nós se abalam quando vê aquele jovem já sem esperança? Quantos de nós já falou aqui, não tem mais jeito, pau que nasce torto, morre torto? Não, para Jesus não. Ainda há a segunda tentativa. Eu quero te falar que nesta noite ainda há uma segunda chance para você. Ainda há uma segunda chance para você conquistar o seu milagre. Ainda há uma segunda chance para você conquistar a salvação do seu esposo, a salvação do seu filho, aquele emprego que você tem tanto pedido. Ainda há chance do seu milagre. Basta você querer. Basta você acreditar na palavra de Deus. Basta você confiar em Jesus Cristo, porque Ele vai olhar e vai falar para você: jogue a rede, Eliane, jogue a rede, Euclides, e você vai lançar a rede, e junto com a sua rede, não só vai vir peixes, vai vir aquilo que você tem pedido, o milagre. O milagre. O milagre vai vir na sua rede. Assim como Pedro lançou a rede, veio milhares e milhares de peixes naquela rede. Foi tanto peixe que Pedro teve que chamar um segundo barco para ajudar ele. Era peixe demais. Era tanto peixe que o barco dos homens estavam quase se afundando de tanto peixe que tinha naquele barco. Pedro ficou abismado com Jesus Cristo. Pedro duvidou. Ele duvidou, porque Jesus era carpinteiro. O que Jesus entendia de pesca? Você entende alguma coisa de pesca? Fale para o seu irmão aí. Jesus entende. Jesus entende de milagre. Jesus, ele entende do impossível. Jesus, ele entende de que você está precisando de um milagre hoje. Nesta noite ele quer te dar a rede para você lançar e você puxar o seu milagre. Puxa o seu milagre. Basta você querer. Basta você acreditar de que você verdadeiramente está com o Todo-Poderoso do seu lado. As pessoas não têm acreditado mais no poder de Deus. Por isso que o amor de muitos vão esfriar. As pessoas têm se desanimado com a primeira impressão. As pessoas têm olhado a tempestade e logo vê que não vamos conseguir passar dessa tempestade. Elas não conseguem olhar além da tempestade. Não conseguem olhar além da vida daquele drogado, que aquele drogado um dia pode se tornar um grande pastor. Esses homens acreditaram em Jesus Cristo. E Jesus Cristo providenciou para eles um milagre. Eu quero te falar que nesta noite o Senhor está providenciando o seu milagre. Que Jesus Cristo está junto com você nesse barco e você não está só. E hoje Ele te dá ordem para você lançar a rede e você conquistar aquilo que você tem tanto pedido. E quando você vê o seu milagre chegando nas tuas mãos, assim como Pedro viu com os seus olhos aquela rede cheia de peixes, você vai ficar abismado com o poder de Deus. E logo vieram os outros barcos e encheram também. E logo veio o barco ficar pesado de tantos peixes. Eu quero falar para você que nesta noite, meu irmão, Jesus, Ele tem te dado a rede. Não só a rede, mas Ele tem te dado todos os instrumentos necessários para você conquistar a sua vitória. Jesus, Ele tem te capacitado. Jesus, Ele tem moldado o seu coração. Ele tem te dado sabedoria, conhecimento. Ele tem te dado a armadura, tem te dado a espada, tem te dado a sandália, tem te dado a coroaça. Ele tem te dado tudo aquilo que você tem pedido para você alcançar o seu milagre. Somente depende de você. Só depende de você. Só depende de você para você alcançar o seu milagre. E a pesca desses homens foi tão grande que eu creio no meu coração que eles nunca viram tantos peixes, que eles nunca tinham pescado tantos peixes.